Bom dia, pessoal. Hoje, uns tempinhos sem falar, porque era férias, hein? Fiquei com meu filho. Hoje é dia 2 de agosto, já, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eles começam a botar enfeite de Papai Noel. O Papai Noel vai pedir as contas, ele não tá aguentando mais, velho. Pelo amor de Deus. Em setembro agora já começa a botar aqui em Uberlândia. Anúncio de Papai Noel, árvore de Natal nas lojas. Papai Noel vai pedir as contas. Gente, eu vou falar hoje um conto espírita sobre o espírito de Neio Lúcio. Os contos deles a maioria como metáfora, não são todos. Do livro Alvorada Cristã, já li para vocês, ó, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Mas antes de eu falar um pouquinho dele, que é uma história curtinha, né? Então, aqui. Ele foi um professor, um escritor e professor de escolas infantis. E você quiser conhecer mais sobre pelo espírito do espírito Neio Lúcio, leia o livro 50 anos depois. Olha só, vou ler rapidamente, porque a biografia dele é enorme. Neio Lúcio, autor de livros infantis e de mensagens. O espírito Neio Lúcio é antigo conhecido do espírito Emmanuel, figura ímpar nos anos 50, depois sobre a alcunha de Quinéio Lúcius, é nele referido como trazendo ao redor uma atmosfera de amor e veneração, uma personalidade vibrante, de cultura e generosidade, com tradições de nobreza e lealdade, sendo respeitado como um dos sagrados expoentes da educação antiga, em seus princípios mais austeros e mais simples. No acervo de serviços à coletividade, contavam-se providências a favor dos escravos, olha só, que ensinava as primeiras letras aos filhos dos seus senhores, né? Além de muitas obras de benemerência social, sabe-se ainda que ele mesmo e nessa querida Célia, sabe-se ainda que ele mesmo nesta querida Célia estimava ensinar também os filhos dos escravos. Além de ensinar os filhos dos senhores dos engenhos, eles ensinavam os escravos também, era permitido. A súplica de Neio Lúcio ao Senhor quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, como consta no final do livro 50 anos depois, foi atendida com a oportunidade de reencarnação de seu grupo familiar, relatado no livro Renúncia. Renúncia, 50 anos depois, esses livros são os pilares da obra de Chico Xavier. Eu tenho todos em casa, já li todos, né? Eu me perdi aqui. Foi atendida a oportunidade de reencarnação de seu grupo familiar, relatada no livro Renúncia. Nesse livro, vamos encontrar na personagem Jacques Duchesne Davenport. Eu não sei se é assim que é a pronúncia, parece que é francês aqui. Professor que residia em antigo parque que adquirira para a localização de sua escola. Olha só, ele comprou um parque para fundar a escola dele, de proporções vastas, destinada à preparação de crianças de ambos os sexos. Mais recentemente, temos conhecimento que Neio Lúcio, em outra de suas existências terrestres, quando reencarnou em 1862 em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, como educador Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, entendeu? Porque Chico Xavier trabalhava na Fazenda Modelo. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura na época. Ele tinha o salário dele. Só que ele era médio, né? Desde criancinha. Neio Lúcio, espírito sempre fiel ao ideal do ensino da educação, foi responsável pela primeira reforma do ensino primário no estado de Minas Gerais. Olha só. Que gracinha! Contribuindo ativamente para a formação de uma nova diretriz
da educação primária no início do século XX, com o programa de ensino em 1906, um método que buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e escrever. Após retornar ao mundo espiritual, em 1934, o espírito Neio Lúcio ditou obras diversas a Chico Xavier, 6 das quais fazem parte do catálogo da Federação Espírita Brasileira. Editora são eles, Alvorada Cristã, é esse que eu vou ler um conto muito gozado hoje, muito interessante, em forma de metáfora, mas a mensagem é muito linda. Alvorada Cristã, Jesus no Lar, Mensagem do Pequeno Morto, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, A Vida Fala 3. Interessante, né? Referências: febeditora.com, né? Autores espirituais, né? Endereço: Fraternidade Espírita Irmãos Glaus, Rua Henrique 630, Padre Eustáquio, Belo Horizonte. Fundação Espírita Irmão Glaus, Avenida das Américas, 777, Kennedy, Contagem, Minas Gerais. Depois eu passo isso, porque eu não gosto de clonar nada sem colocar, que eu estou copiando um texto, né? Apesar dos direitos autorais da FEB foram cedidos, eu passei um e-mail para lá, eles não importam com os direitos autorais, desde que você divulgue a doutrina cristã. Então vamos lá. É um livro antigo, tem 40 anos, olha aqui, espia a condição do livro, olha aqui. Olha aqui. Aqui as páginas arrancando aqui, ó. Então vamos lá. O barro desobediente. É muito gozado. Houve um oleiro, um trabalhador da olaria, né? Que chegou ao pátio de serviço, chegou ao trabalho, e reparou com alegria um pequeno bloco de barro. Contemplou elevado em face da cor viva com que se apresentava e falou: vamos, farei de ti um delicado pote de laboratório. O analista alegrar-se-á com o teu concurso, com a sua ajuda valiosa. Imensamente surpreendido, porém notou que o barro queria não, retrucava. Não quero, não quero. Eu, num laboratório, tolerando porções químicas? Por favor, não me toques para semelhante fim. O oleiro espantado considerou: desejo dar-te forma por amor, não por ódio. Sofrerá o calor do forno para que te faças belo e útil. Entretanto, por que te recusas ao que proponho? Transformar-te-ei numa caprichosa ânfora destinada... Eu vou tirar aqui a página porque está desmontando um livro aqui. Uma página destinada a depósito de perfume. Nunca, nunca, exclamou o barro. Isto não, estaria exposto ao prazer dos inconscientes. Não estou inclinado a suportar essências através de peregrinações pelos móveis de luxo de uma casa, né? Negou mais uma vez, ele negou mais uma vez. Ser transformado, né? Com calor, numa coisa útil, num objeto útil. O dono do serviço, meio oleiro, meditou muito na desobediência da lama orgulhosa, do barro orgulhoso, né? Mas, entendendo que tudo devia fazer para não trair a confiança do céu, ponderou, falou, né? Bem, então converti-ei num prato honrado e robusto. Comparecerá na mesa de meu lar, na própria lar do oleiro, né? Ficará conosco e será companheiro de meus filhos. Jamais, jamais, bradou o barro. Na indisciplina
na indisciplina. Isso seria pesada humilhação. Transportar arroz cozido e aguentar caldos gordurosos na face, assistir inerme a cenas de glutonaria em tua casa? Não, não me submete, né? Pediram, me deixa quieto aqui. O trabalhador dedicado perdoou-lhe a ofensa e acrescentou: modificaremos o programa ainda mais uma vez, ainda uma vez. Será de um vaso amigo, em que a límpida água repousa, ajudará os sedentos a se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á a cooperação, né? Vou matar a sede de muita gente. Ele será um vaso, um pote de água, né? Aqueles potes antigos que usavam, né? Pote de barro. Ajudarás os sedentos que se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á a cooperação. Despertará o contentamento e a gratidão nas criaturas. Não, protestou Agila. Não quero. Seria condenar-me a tempo indefinido, nas cantoneiras poeirentas ou nas salas escuras de pessoas desclassificadas. Por favor, poupa-me. O oleiro, coitado, né? O dono da olaria, cuidadoso, considerou preocupado, né? Que será de você? Que será de ti quando te levarem para o forno? Não passará de uma matéria endurecida, sem utilidade nenhuma. E informe, sem qualquer utilidade ou beleza, sem sacrifício, sem disciplina, ninguém se eleva aos planos da vida superior. Falou para ele. Você tem que sofrer o calor para ser transformado em um objeto de uso. Para isso tem que sofrer o calor. E assim é a vida, gente. Tem que ter um sofrimento para você amadurecer, para você engrandecer. Isso eu estou falando por minha conta. Estou dando uma pausa aqui. Sem sofrimento, não há evolução espiritual. E o barro aqui não queria nada. Não queria ser ânfora, não queria ser pote, não queria ser nada. Não queria ser prato na casa do próprio oleiro. O barro, todavia, recusou a advertência, bradando: não aceito sacrifício nem disciplina. Antes que pudesse prosseguir, passou o enfornador, o cara que mexia no forno, apanhando a argila, o barro, né, pronta, e o barro desobediente também foi conduzido ao forno em brasa. Decorrido algum tempo, a lama vaidosa, o barro, né, vaidoso, foi retirado e, ó surpresa, não era pote de laboratório, não era ânfora de perfume, nem prato de refeição, nem vaso para água, e sim um feio pedaço de terra que é requeimada e morta, sem qualquer significação, sendo imediatamente atirado no pântano. O cara jogou no pântano, aquele trem esquisito lá, um monte de barro queimado, assado, né? Não era nada, jogaram no pântano. Então, a pausa, a nota do autor. Assim acontece a muitas criaturas no mundo. Revolta-se contra a vontade soberana do Senhor, que as convida ao trabalho de aperfeiçoamento. Mas, depois de levadas pela experiência ao forno da morte, se transformaram em verdadeiros fantasmas de desilusão e sofrimento, necessitando de longo tempo para retornar às bênçãos da vida nobre. Eu acho que acabou aqui o conto, acabou. Agora eu vou fazer um comentário sobre isso aqui. Gente, a vida é assim, né? Tudo nessa vida tem que ter sacrifício. Tudo, né? Se você faz isso igual o barro aqui, essa metáfora, né? Esse conto é em forma de metáfora para os seres humanos repensarem. Você está desperdiçando uma encarnação. Você não faz doações, você não abre nada, não quer fazer nada, quer ficar o dia inteiro dormindo. Né? Tem a família rica, tudo abastada, você nasceu ali para ter uma encarnação, para trabalhar, né? Em prol de alguém.
E você fica ali sentado, adoece numa cadeira, numa poltrona, e não ajuda ninguém. E o tempo vai passando, vai passando. Você está desperdiçando uma encarnação. Com aquelas roupas bonitas, você vai, sai com o esposo trabalhador, mas você está lá, a companheira, né? Não faz nada, não vai numa instituição de caridade fazer doações ou ajudar um pobre. Você está desperdiçando uma encarnação. Assim, a mesma história do barro desobediente, né? Temos que fazer, não vamos desperdiçar a nossa reencarnação, não vamos ser um barro desobediente, né? Eu conheço tantas pessoas, tantos amigos meus que eu convivi, né? Que vivem assim. A encarnação vai passando, os meses vão passando, os anos. Quando Deus chama e vai prestar conta, o que você fez na Terra? Ah, meu marido só que trabalhava, eu não trabalhava nada. Você desperdiçou a encarnação. Vai voltar em situação mais humilde para aprender a ser humilde. Essa é a minha mensagem de hoje. O barro desobediente, né? E eu ofereço essa mensagem para uma grande amiga no Mato Grosso do Sul e uma grande amiga que eu tenho aqui em Uberlândia. Eu não vou citar nome, mas ela sabe de quem eu estou me referindo. Eu ofereço esse conto para ela com muito amor e carinho. E para a pessoa lá no Mato Grosso do Sul, em Aquidauana. Tá bom? E para todos que quiserem ouvir, quiserem mudar de vida, dá tempo. Dá tempo. Tem muitos lares espíritas, né? Muitos lares espíritas precisando. Lares evangélicos, lares cá. Escolha um. Aqui em Uberlândia tem vários, muitos. Tem a Fraternidade Lucas Evangelista dos Aidéticos. Eles estão condenados à morte, apesar que já existe o coquetel contra a AIDS, mas a AIDS está lá. Tem gente que não suporta o coquetel, morre. Precisa de amor, palavras de carinho. Né? E eu ia lá muito com minha ex-esposa, a segunda ex-esposa. Acompanhei uma senhora muito querida, chamava Dona Isonda, até ela desencarnar. Então é amor, dá calor, isso é um trabalho. Mas tem pessoas que preferem ficar ali o dia inteiro, dorme, almoça, deita, vai assistir televisão, vai no shopping, faz compra. Está desperdiçando a encarnação. Não estou querendo ofender ninguém, não estou generalizando, mas há pessoas assim, tá? Eu tenho mais um assunto para contar ainda.